Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Sejam bem-vindos. Lembrando que nós estamos falando de espaço industrial, né? E quando a gente fala de espaço industrial, não é falar da industrialização pela industrialização, mas o que essa industrialização ela modifica no espaço, certo? E hoje nós estamos falando especificamente de países em desenvolvimento, ou seja, naquelas áreas do mundo onde a gente sabe que não tem desenvolvimento tecnológico tão avançado, né, que a economia ainda não está entre as maiores, certo? A tecnologia ainda está engatilhando e dentro dessas áreas, né, a gente foca especificamente com a América Latina, certo? E aí, estou colocando a América como um todo, né, do continente, né? Nós temos aqui um mapa político, certo? Só que nós sabemos que essa América ela é dividida em duas, né? A América anglo-saxônica, que pega justamente o Canadá e os Estados Unidos, que são esses países que estão no norte, né, mais desenvolvido. E a gente vai ter a América Latina, que inclui esses outros países como o Brasil, é, enfim, a Argentina e todos que estão aqui próximo a gente, certo? Que são considerados, né, não tão desenvolvidos, tá? Quando a gente pensa aí na economia dos Estados Unidos, na economia do Canadá, né, e o que eles têm disponível de tecnologia e tudo mais. É sempre nesse sentido, certo? Pensando de uma forma mais ampla ainda a esse continente americano, certo? Nós vamos ter aqui uma série de diferenças. E essa série de diferenças está relacionada à nossa história, está relacionada à nossa ocupação, tá? Então, uma das primeiras diferenças aí que a gente pode citar está relacionada ao idioma, tá? Então, nós vamos ter aqui desde o inglês, isso pensando desde o Canadá, tá, gente? Português, espanhol, inclusive tem áreas no Canadá, eu coloquei aqui para vocês, que eles falam, né, em francês. Nos Estados Unidos, muito facilmente eles também têm áreas que o pessoal fala em espanhol, certo? Então, na América Latina você vai encontrar muito essas diferenças do ponto de vista cultural, né, da língua. A América Latina especificamente existem vários, né, idiomas e isso está relacionado à nossa colonização. Por exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal, então obviamente que ele vai ter uma influência aí, né, na questão da língua. Claro que a gente sabe que o nosso português ele tem diferenças, né, do significado de algumas palavras de Portugal, etc. Mas de um modo geral, isso teve influência, tá? Então, o que nós temos aqui para a América Latina é justamente essa multiculturalidade, certo? E é importante a gente sempre pensar que essa multiculturalidade tem a ver com o nosso processo de ocupação, tá? Aqui são só alguns dados, mas esses dados falam só, como a gente está falando, né, de economia, de países em desenvolvimento e tudo mais, eu estou só mostrando para vocês o PIB, certo, do Brasil em 2017, em 2018. Lembrando que esse PIB, ele, né, e a evolução dele, mais especificamente, e nós temos aí os três maiores PIB, né? A Argentina, a Bolívia e, bom, a Argentina e o Brasil, na verdade. E o que é que acontece? Por que a gente foca na América Latina especificamente? A América Latina ela tem, diferentemente do mundo, né? Quando a gente fala em mundo, estou falando da Europa especificamente, nós tivemos um processo de industrialização um pouco mais tardio, porque na Europa a gente vai ter uma industrialização marcada, né, no século XVIII. Aqui já vai ser um pouco mais tarde e em muitos países, principalmente em meados do século XX. Então, na década de 50, 60, de 70,
certo? E o que é que isso tem de importante? Isso tem de importante porque é justamente nesse período onde a gente vai ter associado com a industrialização a urbanização, certo? E essa urbanização ela traz muitas modificações nas cidades, ela traz modificação na economia, né? Nós vamos ter pontos positivos, como por exemplo a expansão das indústrias, a expansão dos empregos, a chegada da carteira de trabalho assinada, mas aí a gente vai ter também alguns outros problemas no ambiente urbano, como a violência urbana e tudo isso mais que a gente já viu em assuntos anteriores, certo? Que eu não vou me deter aqui. E além, né, da América Latina, a gente destaca também a Ásia Central. Essa Ásia Central ela tem um modo de econômico muito baseado ainda na economia primária, no setor primário. Quando eu falo do setor primário, eu estou me referindo ao que é produzido no campo, na agricultura, na pecuária, certo? E a gente sabe que países e que áreas que têm a sua economia dependente do setor primário não é tão desenvolvido, né? A gente vai ter países desenvolvidos com tecnologia de ponta, com educação de ponta, né? E exportando tudo isso, tá? Então, do ponto de vista cultural, é também uma das áreas mais ricas, assim, né? Multiculturais, certo? Eu não vou me deter a estar falando o nome de cada um dos países, mas são justamente os países, né? Onde eu espacializei aqui no mapa, que faz parte aí da Ásia Central, certo? Então, eles têm uma diversidade no contexto histórico, eles têm uma diversidade cultural, tá? E aqui é só mostrando um pouco para vocês, né, das diferentes etnias, né, do que a gente encontra lá. Então, realmente você observa uma diversidade muito grande. Basta você interpretar aqui a legenda de acordo com as cores, tá? Não tem muito segredo para interpretar isso aqui, tá certo? Em relação aos aspectos econômicos, né, como eu disse a vocês, a economia está ligada ao setor agropecuário, certo? É um espaço aí muito importante, então eles vão ter produtos agrícolas, tá? Tem bastante sistema de irrigação, principalmente nas áreas rurais, né? A gente sabe que isso é importante para manter a produtividade, tá? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, né? Com rebanhos de bovinos. Lá eles vão ter caprinos e ovinos, certo? Tem também o setor da extração mineral. Então veja que são todas atividades econômicas assim primárias, não é? Você não tem uma produção de tecnologia, por exemplo, de indústrias químicas, né? Você vai ter aí no setor de extração mineral, como petróleo até que é importante, mas no geral vou ter gás natural, carvão mineral, né, o minério de ferro, tá? Então, assim, pensando economicamente, não é uma área que tem grandes condições de competir com as já potências mundiais, pensando aí no desenvolvimento, né? Então, gente, rapidamente era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Para a gente poder finalizar esse ciclo, finalizar esse capítulo, na verdade. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Confiram a atividade que vai estar disponível e qualquer dúvida, vocês já sabem que podem estar entrando em contato, né? E a nossa aula ela foi um pouco mais resumida hoje, justamente pensando nisso, né? Que a gente está terminando esse capítulo e focando especificamente na América Latina, tá? Então, gente, é isso. Muito obrigado e até a próxima.